Para a aula de hoje, nós vamos ver um pouco de iluminação para sair do ponto zero, onde eu vou usar esse personagem de base que eu criei só para fazer essa parte de iluminação, e a gente vai ver ela em 4 ângulos diferentes, que são basicamente os principais que a gente utiliza no Portrait. A iluminação aqui vai funcionar da seguinte maneira. Neste primeiro, nós vamos colocar ela totalmente de frente, tá? Então é como se ela estivesse vindo da nossa tela para a frente do personagem, para a gente saber como que ela vai estar aparecendo as sombras do cabelo, aqui do rosto. A gente está até utilizando somente 2 cores para poder visualizar melhor, mas em uma arte mais finalizada vocês vão utilizar o anti-aliasing, que é aquela transição entre as cores que a gente já verificou, a gente já usou. Vão acrescentar mais tons, o tom de brilho e assim por diante. Esse aqui da direita, nós vamos fazer a iluminação vindo daqui, da esquerda, para frente, deixar só a setinha. Esse terceiro, nós vamos fazer ela vindo do outro lado. Então aqui da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. E essa daqui, nós vamos fazer a iluminação vindo de baixo. Dependendo de como for feita, vai parecer aquelas iluminações de filme de terror. Então começando por essa daqui. Quando a imagem ela tem iluminação vinda de frente, nós começamos a colocar as sombras na parte aqui de fora do personagem. Ela começa a ficar, claro, na área interna, continua aparecendo. Aqui ficaria um pouquinho mais claro, mas eu vou manter as 2 cores, então a gente não vai mexer nessa parte interna. Então a sombra, ela vai ficar, vou colocar em vermelho e depois eu mudo para a cor, só para vocês visualizarem. A sombra, ela vai ficar na parte externa, aqui mais pelas bordas, meio que contornando o personagem. Claro que se você colocar essa luz em cima do personagem, ela vai estar vindo mais ou menos daqui para a direção do personagem. Se você mover um pouco para a esquerda ou um pouco para a direita, isso aqui vai ser afetado. Como nós não temos nada na frente para definir, vocês vão estar sempre imaginando até onde está indo a sombra, da onde vem a iluminação. No nosso caso, imaginem que ela está vindo toda de frente. Então, ela vai gerar a sombra só nas pontinhas aqui atrás, seguindo o formato do objeto, exatamente nessa parte em vermelho. Do outro lado aqui também. Notem que eu estou colocando aqui meio que uma forma de contorno, mas eu estou pontilhando. Nesse aqui, como é mais forte, vocês podem ver que está aqui, ó, contornando a linha mais grossa e vai seguindo. Faz até uma escadinha aqui em cima, que ele faz sentido. Ele começa mais grosso aqui nessa região e vai afinando até ficar uma linha só. Neste, como eu não quero que pegue inteiro, eu estou colocando os pontinhos, eu não faço o contorno total aqui, isso não faz sentido. Eu deixo sempre os espaços e eu vou colocando a cor sempre onde ficam os cantos aqui do cabelo. Então, nessa região aqui. A parte de baixo também, onde nós temos ombros e pescoço, nós vamos ter uma sombra um pouco maior aqui embaixo, que é como se ela estivesse exatamente nessa região aqui, onde estão os olhos do personagem, e aumentar um pouco aqui na parte um pouco abaixo do pescoço do personagem, esse nível de sombra. Aqui eu não coloquei vermelho, mas a gente vai só aumentar um pouquinho. Pegando aqui a cor e aplicando, ele vai ficar com a sombra um pouquinho mais forte. Aqui interno, se você for utilizar mais cores, você pode clarear um pouco mais, fazer até aquela transição, para ele ficar o mais claro possível, mas mantendo um pouquinho do formato do personagem, para poder ter a visualização de que ele realmente está ficando mais claro por aqui. Nesse caso, eu vou manter as cores sólidas, a gente não vai fazer esse anti-aliasing, nosso foco é só ver as sombras aqui. Então, desse aqui é só sombrear um pouco mais aqui à direita, deixar um pouco de contorno aqui à esquerda, e as sombras mais fortes aqui embaixo, da mesma maneira. Então ele fica bem de leve aqui as cores na frente, gera mais um contorno aqui do lado. Para poder mostrar um pouquinho mais, eu vou acrescentar uma cor mais clara aqui, para a gente poder gerar o brilho, só para vocês terem mais ou menos uma noção de onde ficaria o brilho aqui do personagem. Seria mais ou menos nessa região aqui. Colocar aquele brilhozinho padrão.
Aqui, ó, como a sombra está mais forte, nessa parte não vem o brilho. Ele não chega a encostar nessa região, porque a sombra vai vir desfazendo para a cor do personagem, depois ela vira esse brilho máximo. Então daqui a gente já tem ela iluminando de frente. Passando aqui para a direita, iluminação que vai vir da esquerda do personagem. Vou usar esse brilho aqui para direcionar mais uma vez, para a gente poder entender da onde está vindo a iluminação, onde ele vai pegar nessa região aqui. À direita ele não vai ter, que é onde vai estar a nossa sombra, e aqui ele vai aparecer mais esse brilho, que é exatamente onde está pegando a maior parte da iluminação. A parte de sombra, obviamente aqui interno vai continuar escuro, porque essa parte do cabelo está na frente. Aqui vai dar uma clareada, no nosso caso como é só duas cores, a gente só deixa ele simplificado aqui mesmo. À direita nós colocamos mais sombra, pegando praticamente toda a região aqui, que é onde não está pegando iluminação nenhuma. Exatamente desse lado, ela vai ficar com a sombra bem maior. Dependendo de como você está fazendo o estilo do pixel, você pode até pintar ele por completo. E vai ficando só algumas marcas aqui da cor natural do cabelo, enquanto as demais a gente vai preenchendo. Só para manter o formato, a gente não perder o que é franja, o que não é, mas ele vai preenchendo esse lado aqui. Essas linhas aqui a gente identifica como se fosse alguns fiozinhos que ainda pegam um pouco de brilho, um pouco de luz, mas nada muito destacado. Aqui em cima. E daqui a gente deixa também só algum brilho de leve, pegando da personagem. Outra coisa também que tem que ser mudada aqui na sombra não é só o cabelo, é a parte do rosto. Como eu comentei nesse primeiro que é de frente, ficaria mais claro. Aqui mesmo, a gente coloca para a sombra ficar um pouco mais para dentro, porque está pegando bastante iluminação, só alguns pontinhos. Até tinha esquecido de alterar aqui. Prontinho. Esse aqui, a gente já aumenta a quantidade de sombras na parte da direita, tentando sempre manter o formato do rosto do personagem. Então a gente vai pegar um pouco mais de sombra aqui. Lembrando que com mais cores dá para definir melhor, porque você consegue definir, por exemplo, o formato aqui da boca em outra cor para ela aparecer, mas nesse caso a gente vai continuar só com duas, para poder ver melhor como é que fica esse efeito. Então aqui ele preenche. Aqui ainda tem bastante brilho. A gente vai seguir no formato do rosto. Para manter aqui esse formato de sombra. Então o brilho pega nessa região. Lado direito, ele cobre quase por completo aqui de sombra. Isso pegando totalmente na lateral. Claro que você vai movendo aonde está a iluminação, você vai alterando. Por exemplo, se eu for colocar ela vindo um pouquinho mais de baixo aqui, dessa região, eu colocaria a sombra nessa parte aqui de cima. Ele pegaria bastante esse pedaço aqui do rosto. Aqui no ombro também, mesma coisa. A gente pode até preencher por completo esse lado. Se quiser deixar um pontinho ou outro ali, não tem problema. Faz as sombras maiores aqui. E até mesmo aqui da região do pescoço. Daí com isso a gente tem a sombra do lado direito do personagem. Só vou tirar essa seta de baixo e deixar só a de cima. Na sequência aqui, esse terceiro, a gente vai fazer a sombra da direita para a esquerda, aonde segue o mesmo processo aqui da segunda imagem. Só que o que vai mudar? Nesse formato de cabelo, ele não é simétrico, não é igual dos dois lados. O rosto dela está um pouco para a esquerda, mesmo que ela olhando para a direita. Então a gente vai ter um resultado um pouquinho diferente aqui.
Até um detalhe aqui da questão do olho, a gente não vai modificar nada, nosso foco é só a sombra no cabelo e a sombra no corpo do personagem, mas qualquer coisa vocês podem acrescentar mais cores, acrescentar um brilho de um vermelho mais claro, no caso aqui, para direcionar da onde vem a iluminação. Vocês podem colocar aquele pontinho de brilho de acordo com a situação, então vai depender muito do resultado que vocês vão buscar. Claro que com mais cores, pelo menos 3, dá para ter um resultado bem melhor do que utilizando só essas duas que a gente está usando para ver o resultado mais forte aqui, ele mais presente. Então no terceiro aqui, como é que ele ficaria essa sombra? Primeira coisa, vou pegar o brilho ali mais uma vez. A gente vai colocar ele nessa região aqui da direita, que é onde está vindo a iluminação. Obviamente, assim como a gente fez no segundo, o lado oposto não tem esse brilho. A gente vai ter ele preenchido por sombra. Notem que ele está a sombra completa. Aqui eu só vou tentar deixar uma linha para não perder o formato do cabelo, como se ali pegasse um pouquinho do brilho. Que assim a gente consegue separar ainda a área interna e a parte da frente que aparece do cabelo. Colocar um pouquinho de sombra nessa parte em cima. A parte do rosto vai seguir o mesmo processo, onde aqui na maçã do rosto eu vou deixar um pouquinho do brilho, como se ele pegasse ali, a gente conseguisse ver um pedacinho. Nesse aqui eu não deixei, eu coloquei ele com a sombra completa. Dessa região onde tem o nariz e a boca, a gente vai tentar colocar aqui a sombra sem perder o formato. Então fica aqui o brilho da maçã do rosto. Aqui a parte que preenche, pegando até a parte do nariz. É possível definir o nariz com a própria sombra. Só deixar uma entradinha aqui que já funciona bem. Aqui eu vou deixar essa sombra como se ela estivesse sendo feita a partir dessa parte do cabelo, mas aqui na parte mais esquerda, a gente vai diminuir, colocar ela mais para dentro. Para ele realmente dar a direção da sombra que a gente está usando. Aqui a mesma coisa, a gente pode acentuar um pouquinho só, como se fosse uma sombra gerada dessa parte do cabelo. E colocar um pouquinho aqui no queixo. Na parte de baixo, eu vou colocar a sombra pegando toda essa região. Mesma coisa que foi feito aqui, só que inverso. E linkando aqui como se fosse ainda a sombra do cabelo, que esse aqui está mais na frente, de acordo com o ângulo que a gente está colocando a iluminação. Só dar o ajuste. Aqui também vem um pouquinho de sombra. E ele já fica ok. Temos o primeiro aqui com a iluminação de frente, o segundo com a iluminação vindo da esquerda para a direita, onde gera aqui a sombra, da direita para a esquerda, onde a gente vê diferenças porque o personagem não é simétrico, não é igual dos dois lados. E agora por último, como seria uma sombra vindo de baixo. Uma sombra não, uma iluminação vindo de baixo e gerando a sombra para cima. Aqui no caso, a gente vai ter toda a parte de sombra acima do boneco. Ele vai ficar melhor visível se eu tiver essas linhas aqui numa cor mais forte e usar essa própria cor para poder fazer a sombra. Mas ainda assim vamos tentar fazer funcionar só com duas cores, para a gente poder ver certinho aonde ficariam essas sombras. Mas no geral seria pintar toda a parte de cima, que ela não pegaria brilho nenhum. Deixar aqui algumas linhas como se não estivesse pegando uniforme, tipo em forma de reta aqui a iluminação. Mesma coisa do outro lado. Aqui da parte do rosto a sombra vai pegar também aqui por inteiro. E aqui a gente tenta colocar uma sombra e pegar o formato do rosto. Por exemplo, colocar uma sombra aqui para o queixo. Aqui nessa parte tentar puxar mais, um pouco abaixo do olho, a sombra aqui para dar o formato. Essa parte aqui lateral, a gente pode até tentar colocar uma sombrinha aqui da maçã do rosto. Mesma coisa do outro lado. Colocando alguns detalhes ali.
A parte aqui do pescoço, dependendo de onde você está colocando essa iluminação, aqui pode chegar a ficar mais escuro, caso ela esteja de frente nessa região. Ou você pode deixar claro como se ela estivesse vindo exatamente de onde está aqui a minha seta. A luz pode estar mais para frente ou mais para trás aqui do personagem, a gente não consegue visualizar, mas se ele estivesse de lado, aqui seria o personagem e aqui seria a luz. Se ela estiver mais para trás ou mais para frente, vai influenciar na sombra aqui do corpo. Por exemplo, eu posso ter ela abaixo do queixo, onde vai deixar a iluminação aqui e sombra acima. Posso ter ela mais para frente, mais na altura aqui do queixo, supondo que ele é aqui, e ele aumentaria um pouco o brilho aqui em cima. Então você só tenta imaginar aonde você quer essa iluminação para fazer essa parte de sombra. Onde o resultado seria aumentar um pouco, por exemplo, a sombra aqui nas laterais. Supondo aí que a iluminação está no meio. Posso até aumentar um pouquinho a sombra aqui do queixo. Dessa parte aqui das mechas a gente não tem muita alteração. Aqui poderia clarear um pouco nessa região de baixo, caso vocês usem mais de uma cor, mas no geral é só deixar dessa maneira, onde ele pega totalmente aqui da metade para cima, deixando escuro. Vocês podem fazer como a gente fez nos anteriores, deixar algumas mechas, alguns brilhos aqui, só para dar o formato aqui da cabeça do personagem, formato da direção do cabelo. Até mesmo aqui do rosto, vocês podem colocar alguns pontinhos de iluminação. E a gente tem a sombra na parte oposta aqui da iluminação que vem de baixo. Olhando aqui para os quatro, lado a lado, dá para ver certinho o ângulo de cada uma das iluminações. E a partir daqui é fazer o seu portrait, fazer o seu personagem com mais cores, acrescentar uma terceira cor para você ver o resultado, colocar o personagem olhando para cima, olhando para baixo, ele com a direção da cabeça totalmente de lado, não só essa leve postura aqui, olhando um pouquinho para a direita e o olhar para o outro lado, acrescentar o brilho no olho, e você vai fazendo vários testes e verificando como fica cada um dos resultados.